Bemcast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bemcast, o podcast da Imuno BR com oferecimento da Clínica Pulsos. Esse é um espaço pensado com muito carinho para trazer informações de qualidade para quem se interessa por doenças reumáticas, autoimunes ou quer saber um pouquinho mais sobre o bem-estar. Eu sou a doutora Karen Lima. Hoje nós estamos temáticos. Em homenagem ao Mês das Crianças, nós vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida no consultório: a criança na reumatologia. Afinal, existe doença reumática na criança ou isso é só uma coisa de idosos? A gente precisa prestar atenção em quais sinais para essa situação. E para isso, eu trouxe dois convidados muito especiais, dois colegas aqui com a gente. Primeiro, a doutora Camila. A Camila Martins Lopes, ela é reumatologista pela Santa Casa, reumatologista pediátrica em formação, também pela Santa Casa, e membro do Corpo Clínico da Pulsos. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Karen. E também temos o Dr. Felipe Didier, que é reumatologista também pela Santa Casa, também um membro da Clínica Pulsos, reumatologista pediátrico e coordenador do Ambulatório de Reumatologia Pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Karen. Que seja proveitoso para todo mundo. Muito bem. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre vocês, se apresentassem também o que fez vocês se interessarem por essa área da criança na reumatologia. Bom, eu vou começar falando que a reumatologia em si já foi uma grande surpresa, foi algo que eu me interessei nos últimos anos de residência médica da clínica, e a reumatologia pediátrica foi um extra, sabe? Então, fiz residência na Santa Casa, o Felipe foi meu colega e preceptor, e era um espaço muito divertido lidar com crianças, sabe? Então, assim, era um espaço muito diferente do convívio com os adultos per si, e eu acho que o mais interessante da criança é a sua capacidade de resiliência e de coragem, sabe? Então, assim, eu tenho muito a aprender com as crianças em si, e acho que a gente conseguir mudar na qualidade de vida delas é muito importante. Muito bacana. Acho que é bem isso que a Camila falou. A gente faz a clínica médica, a reumatologia, não é para mexer com criança, é para mexer com adulto. E aí a nossa residência ela tem esse contato com a reumatologia pediátrica, e quando eu tive esse contato, menção honrosa a Maria Vitória, que foi minha mãe reumatológica, foi quem me puxou para a reumatologia pediátrica, né? E por conseguinte... Formou meio mundo. Formou meio mundo, Camila veio no mesmo... A gente tem esse contato com criança e isso que ela falou, o ambiente da reumatologia infantil, ele é diferente, ele é muito mais leve, ele é muito mais divertido, então a gente acaba trabalhando de uma forma mais solta, né? Pesa menos do dia a dia nosso, e é uma troca, como ela disse, a gente aprende muito com criança, entendeu? E ver uma criança melhorar, assim, não que não ver um adulto melhorar seja bom, mas, assim, a criança, ela demonstra, talvez, mais um carinho e a gratidão com a gente, isso é muito bom. Eu acho que um dos casos que mais me marcou, tá lá no ambulatório, é um menino que hoje ele já é um adolescente, assim, 16, 17 anos, sabe? E que ele tem uma artrite crônica, tá super bem, e hoje ele é dançarino. Ah, sim. Então, assim, eu acho... toda vez que eu vejo ele assim, eu choro, sabe? Porque eu consigo perceber que a gente mudou a história natural da vida desse menino, né? Então, ele faz de tudo, faz o que quer. Da vida dele, né? Exatamente. E só vem lá dar oi pra gente e continuar o tratamento. Então... Excelente, né? O melhor dos mundos, assim, realmente. Então, de cara, a gente já quebra um dos mitos, assim, que existe, né? A respeito de que, quando a gente fala sobre reumatologia, a gente pensa em adultos, muitas vezes pensa em idosos. Então, a gente pode considerar, sim, que criança pode ter o famoso reumatismo. O termo reumatismo, assim, ele é uma tristeza pra gente, né? Porque a gente tem dezenas e centenas de doenças reumáticas, né? Então, assim, a gente sempre orienta o paciente a saber falar o nome da doença específico. Evitar o termo Evitar o termo reumatismo, por ser muito inespecífico, né? Mas, quando a gente pensa em crianças, a gente tem algumas patologias que acometem adultos e crianças, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, e aí vão ter características diferentes na população pediátrica, mas também existem patologias próprias da criança, né? Então, por exemplo, a artrite idiopática juvenil, a febre reumática extremamente mais prevalente na população pediátrica e algumas doenças mais raras, como as autoinflamatórias. Eu acho, assim, que
esclarecer o que é reumatismo, né? Para o leigo é importante. Porque o leigo fala, fulano tem reumatismo, fulano também tem. E às vezes não é a mesma coisa. São condições completamente diferentes Totalmente. que recebem o mesmo nome, né? Totalmente. Fala reumatismo como se... Eu sempre uso a seguinte analogia. Falar assim, fulano tem reumatismo, é o mesmo que falar assim, fulano tem uma doença no pulmão. Tá, mas o que é? Bronquite? É enfisema? Fibrose no pulmão? Peraí. Que reumatismo que é? Então, assim, o reumatismo é um grupo de doenças, como Camila falou. A gente tem dezenas, centenas de doenças diferentes. E algumas delas são mais comuns da criança, ou até mesmo exclusivas da criança. Então, a importância de evitar o termo reumatismo, até para o paciente, para os familiares, é porque se o paciente precisa de um atendimento médico de urgência no pronto atendimento, e o colega que está lá não sabe da história daquela criança, a mãe chega e fala assim, ele tem reumatismo. Coitado, o médico vai falar, meu Deus, tem apenas 300 doenças para eu pensar para tratar essa criança. Exatamente. Então, assim, não é reumatismo. Ele tem reumatismo. Qual reumatismo? Meu reumatismo é um lúpus de criança, é um lúpus juvenil, tá? E aí o colega fala, entendi, já sei qual que é a doença dela, já sei o que eu tenho que fazer. Já sabe para que lado que vai, né? E não é tão raro assim, igual a gente acha, né? Algumas estimativas, por exemplo, a artrite idiopática juvenil é 1 em cada 3 mil crianças, de 6 a 12 anos, mais ou menos, né? Então, por mais que não seja uma doença que a gente veja todos os dias, né? Não é tão raro igual a gente imagina que seja, né? Inicialmente. É mais comum do que você pensa. Sim. Então, não é para se ter tanto susto, né? Para pensar na possibilidade de uma criança procurar um reumatologista, né? Que é o que a gente vê, assim... às vezes, alguns pais assustados. Nossa, mas meu filho só tem 5 anos e já está procurando um reumatologista. Não é que seja comum, mas também não... Assim, existe a doença de criança. Reumatismos são doenças que podem aparecer ao longo da vida. Sim. A maioria dos pacientes da reumatologia, quando a gente fala de doenças autoimunes, são jovens, não são idosos. Existe aquele conceito errado de que reumatismo é doença de idoso. Não, o que a gente sempre pensa no idoso é a doença com artrose, é o doente com artrose, dor na junta, aquela velhinha andando com dificuldade. Não, isso é das dezenas de reumatismos que tem. Então, não, existe reumatismos em criança e tanto é que existem profissionais especialistas nisso, né? Senão eu e Camila, a gente estaria desempregado uma hora dessa. Exatamente. E aí a gente já começou a falar a respeito de um desses mitos, né? Que é só a questão do idoso. Camila, quais outros mitos você ouve dos pais relacionados aí à reumatologia pediátrica? Eu acho que são as duas pontas, né? Então, o primeiro, por exemplo, é achar que toda dor é uma dor do crescimento. E que a criança, às vezes, está fazendo manha, está fazendo birra, não está querendo andar de propósito, não está querendo fazer. Quando, na verdade, a maioria das crianças é muito mais resistente à dor do que a população adulta, sabe? Então, a gente vê, às vezes, crianças assim, com uma artrite grande, que claramente está doendo, uma coisa importante, nem a criança lá brincando, fazendo festa, querendo correr para todo quanto lado, sabe? Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes, assim, de atraso diagnóstico, sabe? De achar que tudo é o mesmo bolo de dor do crescimento, de uma dor benigna. E não necessariamente, né? Eu acho que esse é um dos grandes mitos. Sim. E, Felipe, o outro lado da moeda. O que a gente não pode deixar de falar? Assim, quais são as verdades que a gente tem que trazer para os familiares, assim, a respeito da reumatologia pediátrica? Bom, a primeira, como já mencionado aqui, que existe doença reumática em criança. E a doença reumática em criança, ela tem que ter muita atenção porque ela está afetando a criança numa fase onde o nosso crescimento físico do corpo, ele está muito mais acelerado do que na fase adulta. Ou seja, qualquer coisa que atrapalhar o crescimento naquele momento vai ter um impacto lá na frente muito maior do que na idade adulta. Então, existe sim doença reumática em criança. Como Camila disse, nem toda dor necessariamente é doença reumática, nem toda dor é dor do crescimento. Então, alguns sinais levam a atenção para pensar, opa, não é uma dor, entre aspas, como ela disse, benigna, não é uma dor do crescimento. Por exemplo, uma criança que antes brincava todos os dias, aí ele parou de brincar, ele parou de fazer determinada atividade. Ou é aquele menino que agora está acordando mancando todo dia, mesmo que não queixe de dor. Ou é aquele joelho que tá inchado, tá vermelho, tá quente, o menino tá perdendo peso, o menino tá com febre, ninguém sabe o que é. É um paciente que merece atenção. Não necessariamente vai ser reumatismo, mas é um paciente que merece passar no reumatologista pediátrico para avaliar e definir, olha, é uma doença reumática, não é, ou então é isso, e que tem outras doenças perigosas que
parecem-se com doença reumatológica e aí que mora o nosso problema maior. Que a gente chama até de sinais de alarme, né? O que é para a gente ficar mais atento de quando procurar um reumatologista nessas situações. E eu acho que o grande ponto também é porque a gente fala muito, às vezes, a clínica centrada em dor, né? Então, é claro que a grande parte dos nossos pacientes pediátricos, o motivo de procura vai ser dor em algum lugar, né? Ou dor articular, ou dor óssea, ou uma dor que, às vezes, a gente não consegue caracterizar tão bem, mas não necessariamente, né? A gente tem outros, igual o Felipe falou, né? Uma febre prolongada, que ninguém explica, uma criança que altera o seu padrão habitual, né, de convivência, de convivência na escola, uma criança que está perdendo peso, lesões cutâneas que não somem. Então, assim, tudo isso são sinais de alarme para a gente, né? Então, é uma criança esquisita, uma criança que definitivamente saiu do normal. Né? Acho que um ponto bom, e para ficar de mensagem, é que a criança, ela raras vezes, ela queixa de dor. Adulto queixa de dor por qualquer coisa. Criança não. Às vezes a criança tem um problema, seja uma doença reumática, seja uma doença óssea ou outra. Ela nem sempre vai queixar. E aí perceber que existe um problema, muitas vezes é uma arte, porque é a criança que ficou mais quieta, ela não vai apontar, tô com dor. Às vezes ela até tem medo de falar que tá com dor e os pais achar que ela fez alguma arte e apanhar, enfim, sofreu uma... Então, é muito sutil esse olhar que, às vezes, os pais têm que ter, que é o que a gente tem no consultório, né, Camila? Às vezes a gente vai procurar, mamãe, mas é que você nota que ele tá brincando menos com os coleguinhas? Aí, na educação física, o professor falou alguma coisa? Não falou. Ele não tá querendo mais jogar a queimada lá com os colegas como ele jogava antes. Deixa de fazer alguma coisa que, às vezes, gosta, né? Por causa disso. Gosta, ou que antes fazia, agora não faz mais. E aí que você pega e fala, alguma coisa tá normal. E muitas vezes não sente dor. É aí que a gente vai pegar que alguma coisa está acontecendo, o aparelho locomotor, entendeu? Sim. E aí, assim, vocês dois trouxeram o termo de dor do crescimento, dor benigna. Vocês podem explicar um pouquinho melhor o que é isso para os nossos pais que estão nos ouvindo? Bom, então, assim, a gente tem características de dor. A dor benigna ou dor benigna recorrente da infância, existem algumas crianças que elas acordam com dor, às vezes, ou durante a noite acordam com dor, é uma dor, às vezes, difícil de caracterizar, às vezes em pernas, principalmente, e a característica dela é de ser recorrente e de ser benigna, sabe? Então, é uma dor que acorda os pais, deixa todo mundo preocupado, às vezes, assim, precisa de massagem, precisa de um analgésico, e aí, quando a criança acorda de manhã, ela tá ótima, como se nada tivesse acontecido, e vai brincar, vai para as atividades da escola como se absolutamente nada tivesse acontecido. Esse quadro pode ser recorrente alguns dias ou várias vezes até durante a própria semana e assusta muito os pais, né? Porque realmente a criança acorda chorando, né? Mas eu acho que a grande característica é o fato dela ser muito curta, dela ter uma capacidade de resolução muito sozinha e não atrapalhar a vida da criança. Acho que esse é o grande ponto. Dura uma hora, às vezes não passa de hora. Uns minutos e você resolve. E alguns pais até percebem, né? Que dá analgésico, não dá analgésico, não faz diferença, né? Ia passar de qualquer jeito, né? Entendi. Acho que esse é o grande ponto. Essa é a dor do crescimento. É a dor do crescimento. Que ao contrário do que muita gente fala, existe, né? E é considerada uma dor benigna. Ou seja, é uma dor não associada à doença. Está associada a outros fatores. Não se sabe a causa ainda, né? Mas parece que tem a ver com o processo de crescimento da criança, tendões, a microvasculatura ali, enfim, coisas que não se significam necessariamente doença ou que vai demandar um tratamento. Essa é uma das coisas que eu mais ouço, assim, meu filho tem dor do crescimento. Uma segunda coisa que eu ouço muitas vezes é da pessoa contando da história passada. É chegar e falar, por exemplo, eu tive reumatismo na infância. Tomei bezetacil. E tomei bezetacil por muitos anos, assim, né? E aí, Camila, o que é esse bezetacil por muitos anos, esse reumatismo na infância? Esse sempre aparece muito na história familiar, né? Porque, assim, sempre a tia-avó teve reumatismo e tomou várias bezetacils, né? Então, assim, esse reumatismo específico a gente chamaria de febre reumática. E a febre reumática, ela tem características muito específicas. Ela começa com uma infecção de garganta por uma bactéria, o estreptococo, e aí, algumas semanas depois, ela pode aparecer com alguns sinais específicos. Então, tem febre, alteração de provas de inflamação no exame de sangue, uma ou mais articulações podem ser acometidas, e a gente pode ter acometimento do coração, mais raramente, pele e sistema nervoso, sabe? Então, o que eu queria dizer é que a febre reumática, ela tem características muito específicas, sabe? E hoje a gente consegue
consegue dar um nome específico para ela. Então, a gente consegue falar que é e principalmente falar que não é, para dar o tão famoso nome de qual é o reumatismo que você tem, né? E é até engraçado que o nome febre reumática, né? A gente fica muito preocupado com a articulação por conta do nome, mas a articulação em si, ela vai durar no máximo algumas semanas, depois Nem a criança nem é o principal sintoma, nem é o que vai dar problema, e a criança não vai lembrar nunca mais. Assim, as manifestações cardíacas são muito mais importantes, né? Então, o acompanhamento vai ser muito mais com o cardiologista do que com a gente, no final das contas. Eu imagino, às vezes, que antigamente era mais difícil a gente conseguir diferenciar o que era uma coisa da outra, também porque hoje a gente tem mais conhecimento. E febre reumática era mais comum, né? Então, assim, eu tenho certeza que o pediatra de 50 anos atrás, ele tinha muito mais medo de perder um diagnóstico desse, né? Sim. E, aproveitando, febre reumática é um dos vários reumatismos que afetam a criança e é o único que se trata com o bezetacil. Os outros não se usa bezetacil para tratar. Exatamente. Muito bem. E aí a gente começou a falar um pouquinho de bezetacil, do que se usa, do que não se usa para tratar. Existem algumas condições que precisam de uns remédios específicos, né? Vocês já falaram a respeito da dor benigna da infância, que às vezes não necessita medicação, mas tem algumas condições que precisa. Como orientar quando é o caso de precisar usar essa medicação e às vezes os pais ficam com a dúvida, nossa, precisa tomar esse remédio para sempre, só por um período? E aí, Felipe, o que você diz a respeito disso? Uma das primeiras perguntas é até quando que o meu filho vai ter que usar remédio? Para a vida inteira ou não? É assim, quando a gente faz o diagnóstico de alguma doença crônica, como uma artrite juvenil, um lúpus juvenil, algum reumatismo da criança, a gente explica, olha, o tratamento, ele é para uma doença crônica, então o tratamento geralmente não é de curto prazo, ele é de longo prazo. Até quando que a gente vai usar o remédio? Não sei. Eu falo assim, até quando precisar. Se precisar por 2 anos, vão ser 2 anos. Se precisar por 10, vão ser 10. E se precisar para a vida toda, vai ser a vida toda. Porque isso não dá para a gente prever. Cada doença é de uma forma, cada paciente é de uma forma. Então, às vezes tem a mesma doença, mas são comportamentos diferentes. Um tem uma doença mais agressiva, outros têm uma doença mais leve. Então, a gente usa a medicação pelo tempo que precisar. O objetivo, de uma forma geral, é botar aquela doença para dormir, resolver o problema, manter aquilo durante um tempo, certificar-se que o problema não vai voltar e, se possível, fazer um desmame, talvez de retirada ou não da medicação. Para começar o remédio, é importante passar algumas orientações para os pais. Primeiro, em relação à maneira de tomar, para não tomar de maneira errada. O metotrexato, por exemplo, é um remédio que a gente toma de uma maneira peculiar, uma vez na semana, não rolar aquela confusão de achar que tem que dar todo dia e ter efeitos colaterais e tudo mais. E, quando possível, explicar para o paciente, se o paciente já tiver uma idade, algum grau de compreensão legal, o que é aquela medicação, por que ele tem que tomar e os coleguinhas dele não têm, e como que toma, a importância daquilo, por que é importante ele não parar de tomar mesmo quando ele estiver se sentindo bem, porque adolescente principalmente chega uma parte que começa a questionar muita coisa. Sim. E Camila sabe que um dos grandes problemas do nosso ambulatório é o adolescente que resolve parar de tomar remédio, porque tá bem. Com muito esforço, nossa, ficou bem, né, Camila? E aí, vou parar de tomar, não tô sentindo nada, por que eu vou tomar esse troço? Me faz mal. Meu colega não toma. Eu acho que, assim, sempre quando... A criança é um pouco mais velha, quando você vê que ela já tem uma capacidade de entender, ela tem que ser a principal... Eu acho. Protagonista, né? Protagonista da sua história, né? Porque ela precisa entender, que isso não foi algo que ela fez ou deixou de fazer, né? Na maioria das vezes a gente não acha uma causa, uma explicação, mas que ela foi sorteada, né? A segunda como é que vai ser o tratamento? Se vai ser comprimido, se vai ser injeção. Se for injeção é porque é a última opção que a gente tem, porque a gente não teria todos. Se possível, a gente até oferece quando a gente tem opção, mas muitas vezes a gente não tem. E entender que se a gente conseguir tratar ela rápido e deixar ela bem, ela vai precisar vir muito menos no médico e vai precisar tomar muito menos agulhada, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E esse é o grande ponto de pegada do adolescente, né? O adolescente que vem bem, ele vem acompanhar com a gente vai espaçando acompanhamento, orientações gerais, né? Mas o paciente que volta a entrar em atividade de doença por não adesão, nós temos um grande problema pela frente, né? E às vezes é importante falar com os pais, ver se cabe ali uma avaliação, um acompanhamento psicológico, né? Se possível. Mas isso que o Camilo falou é verdade. Quando a gente puder tornar o paciente
o centro do tratamento dele, ele ciente, responsável, corresponsável, né, esse menor de idade, pelo tratamento dele é muito bom. A gente, assim, o paciente fica orgulhoso. Nossa, eu tomei o remédio direitinho. Olha, tô bom, meus exames melhoraram. Isso para ele, para falar assim, nossa, o que o médico falar, até para criar, fortalecer a relação, né, médico-paciente. Para os próximos passos é extremamente importante. E outra coisa, é ele que sente. Né? É a criança que sente. Então, às vezes, pro cuidador, é até difícil ele conseguir definir como é que a criança tá, né? Se a criança não conseguir falar. Porque os sinais são muito sutis, né? Então, até para o nosso paciente, para nossa criança, nosso adolescente, ele entender o que ele precisa perceber que não tá legal, né? O que ele quer melhorar no tratamento. Se abrir com o médico. Fazer um espaço fora dos pais, né? Para conseguir contar. Se possível, é uma coisa que a gente procura fazer quando dá. Mas fazer parte da consulta só com o paciente, que aí dá uma liberdade, muitas vezes acaba se abrindo com a gente, com os pais, fica até algo que seria ideal, né? A gente procura fazer assim quando possível, nem sempre dá, mas que seria o ideal. Entendi. E aí, no caso de não adesão ao tratamento proposto especificamente, o que a gente poderia esperar de sequela para aquela criança? Sequela, assim, de impacto, o que poderia acontecer no caso de uma não adesão medicamentosa, assim, realmente? Olha, o nosso objetivo é sempre tratar o quanto antes para evitar dor e complicações associadas, mas, obviamente, evitar sequelas, né? Então, quando a gente fala sequela de uma articulação acometida, ela nunca vai cicatrizar do jeito habitual, né? Então, a gente pode ter uma dor crônica, uma tendência acelerada à artrose, diferença entre membros, e um paciente que complica mais, né? Então, um paciente em alta atividade, ele vai precisar de mais medicamentos, intervenções, exames laboratoriais, às vezes até internação, né? Então, é uma bola de neve, né? Então, quanto antes a gente conseguir evitar isso, melhor. Tanto com complicações agudas quanto com complicações crônicas também, né? Exatamente. E com relação à qualidade de vida com o tratamento certinho, Felipe, qual que é a perspectiva dessa qualidade de vida para uma criança com uma doença reumática? As melhores, como se ele não tivesse uma doença reumática. Esse é o ideal. Claro que o paciente vai ter que estar ciente de que ele vai precisar fazer o acompanhamento. Isso é, exames periódicos, consultas periódicas, lembrar de tomar o remédio. Então, não vai ser, vou viver como uma pessoa normal, que não tem nada. Praticamente sim, né? Tirando o fato de que vai ter essas obrigações. Mas o paciente que, assim, tratando de forma correta, respondendo bem ao tratamento, ele vai viver como qualquer outro. Algum cuidado ou outro, por exemplo, no caso de lúpus, um cuidado especial com o sol, né? Mas, na grande maioria dos casos, vai frequentar a escola como todos os colegas, vai fazer os esportes como todos os colegas, vai poder comer o que quiser. Quando chegar na época de tomar cervejinha, vai poder tomar cervejinha, né? Desde que com moderação. E é isso. A gente, enquanto reumatologista pediátrico, a gente quer que a criança ela sofra o mínimo possível sequelas daquela doença e que ela tenha uma vida o mais próximo da normalidade possível. Não significa que ela não vai precisar de adaptações, né? Então, por exemplo, quando ela está com uma fase de artrite aguda, ela não vai aguentar correr o mesmo tanto, mas isso não impede ela de forma nenhuma de manter a sua rotina, de praticar esportes, né? Praticar esportes é reabilitação motora, é fisioterapia, e né? A gente adaptada. Pra todo mundo. Exatamente. Então, para evitar uma fraqueza secundária, isso é algo importante, né? Que é um dos outros mitos, né? De achar que a criança ela tem que ficar parada, ela não tem que fazer atividade física, né? Ela deve fazer atividade física, né? Ela deve ser integrada, socializar com outras crianças da sua idade, né? Isso faz parte do nosso tratamento também. Doutor, mas não vai piorar meu reumatismo? Não vai piorar. Ele vai melhorar o reumatismo. Excelente. Claro que assim, como a Camila falou, no momento que tá com a artrite super atacada lá, não é o momento que você vai falar, filho, vai lá jogar bola. Faz o que tolerar. Não tolera jogar bola, beleza, você vai ficar alguns dias até aquele negócio resolver. Mas depois começou a melhorar, você tá se sentindo à vontade, tá conseguindo jogar, não tá com dor? Pode, a gente super incentiva, né, Camila? Lá no ambulatório da Santa Casa, a gente fala, todo mundo fazer atividade física. Tem inclusive o dançarino, né? Que é uma atividade física o dançarino. Ele a gente orientou a fazer um tiquinho menos, porque ele tava em... Tava exagerando. Ele tava em competição, aí ele tava treinando 8 horas por dia. A gente falou assim, o seu problema é outro. Entendi. E aí a gente já começou a falar um pouquinho sobre outros tratamentos não medicamentosos. Camila, você pode falar
outras situações que a gente tem que ficar de olho para o tratamento da criança, além de remédio? Então, além de remédio, é sobre vacinação, né? Então, algumas vacinas, elas vão ser disponíveis além do calendário normal da criança, e algumas ela não vai poder tomar. Isso vai ser individualizado conforme os medicamentos que ela está tomando e atividade de doença, sabe? Então, faz parte da nossa rotina conferir e orientar sobre cartão vacinal, sabe? O outro que a gente já falou é sobre atividade física mesmo, que ela pode e deve fazer, com certas adaptações, mas ela deve fazer atividade física, sim. Excelente. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Felipe? Algumas coisas que variam de acordo com cada caso. Por exemplo, eu citei o exemplo do lúpus. O lúpus é uma doença que tem a particularidade de a gente ter esse cuidado com o sol. Então, usar o protetor solar a gente recomenda para todo mundo. Ah, mas está nublado. Passa protetor solar a si mesmo. Porque é uma doença que a gente sabe que ela é ativada, né? Ela é desencadeada pela exposição solar. E algumas doenças que afetam primariamente as articulações, tipo as artrites juvenis, que afetam muito as juntas, ou as miopatias que afetam os músculos, a reabilitação física precoce, ou a fisioterapia, ou até mesmo retornar para uma atividade física, quanto antes melhor. Você vai evitar contratura, você vai evitar perda de massa muscular, que é muito mais acentuada nessas doenças que em outras. E você traz a criança para a vida normal o mais precoce possível. Muito bem. Então, a gente precisa de outros profissionais juntos também, né? Não é só o reumatologista pediátrico ali. O fisioterapeuta, ele pode ajudar nessa situação, o psicólogo, como você falou mais cedo, né, Felipe? Quando possível, sim. Certo. O nutricionista. Né? Porque dependendo dos medicamentos que a gente for utilizar, a gente vai ter um impacto, né? Em peso, até em próprio crescimento, né? Então, a gente pode precisar de adaptações, sim, né? Sobre o psicólogo, porque a gente fala muito do impacto emocional que essas doenças vão ter para a própria criança ou para a família, né? Então, a gente sempre traz o paciente para o centro como protagonista da conversa, né? Mas a gente sabe que isso pode mudar a dinâmica da família inteira, né? Então, assim, rotina de consultas, rotina de exames. Então, assim, a gente precisa preparar o paciente e a família para o que vai vir, né? O que virá. E isso pode demandar também conversa com a escola, recadinhos sobre adaptações, ajeitar, então, por exemplo, com profissionais da equipe multi, sobre trabalho psicológico, terapeuta ocupacional, né? Sobre adaptações que a gente vai precisar fazer. Muitas vezes com o paciente e com os pais do paciente, dependendo, né? Sim. E, então, assim, gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem final, né? A gente já vai encerrando o nosso Bencast. Quando que a gente procura o reumatologista pediátrico? Então, acho que gostaria de salientar essa mensagem aqui para o pessoal. Então, não vai ser somente, mas pensando em dor, então. Então, é uma criança que deixa de fazer as atividades que ela faria normalmente, é uma dor que está muito contínua, uma dor que é inexplicada, que não é justificada por trauma ou nada que a criança fizesse. E é muito raro a gente fazer um diagnóstico na primeira semana de sintomas, né? Então, a gente pensa muito nessa temporalidade, né? Uma dor que vai durar mais do que algumas semanas, definitivamente é algo que nos chama atenção, né? E por fora da dor, a gente pensa muito, por exemplo, numa febre inexplicada, que não vai embora, nesse mal-estar, na perda de peso. Então, uma criança que saiu do seu habitual é uma criança que a gente acende o sinal de alerta. Excelente. Da parte laboratorial, eu acho que vale também um recado, porque chega pacientes com exames alterados pra gente e muitas vezes não tem doença nenhuma, tá? Então, eu acho que quando procurar, quando tem alguma alteração laboratorial que o colega lá, talvez pediatra, não soube explicar ou está na dúvida, traz para o reumatologista. Não necessariamente aquela alteração, como um FAM positivo, por exemplo, vai significar doença, lúpus ou qualquer outra doença, né? Na grande maioria das vezes, inclusive, não. Mas traz para um reumatologista, porque o olhar do profissional especialista sobre aquele exame, diante de um contexto que é o paciente, ele é diferente. Então, é diferente de apenas um FAM positivo numa criança saudável. Não, peraí, é um FAM positivo, mas deixa eu procurar isso, deixa eu procurar aquilo. Tem tudo isso? Não, mãe, não tem nada. Então, provavelmente, o exame sem alteração. Tá na dúvida? Traz, a gente avalia, nem que seja para falar assim, olha, não é nada, vai com Deus, qualquer coisa precisar, eu tô aqui. Né? E esse é um ponto importante, né? Porque só chega no reumatologista pediátrico quando alguém pensou que precisava da gente, né? Então, quando a gente falou...
Exatamente. Então, quando a gente pediatra. pensa em equipe multi, os outros profissionais médicos também devem ser incluídos, né? Nosso objetivo de educação é, inclusive, a educação da população médica. Quando pensar, quando caminhar. Né? Ortopedista, Pediatra. porque... então, a gente falou muito da semiologia da dor, então o ortopedista entra muito, mas também algumas lesões cutâneas, algumas alterações urinárias, o nefrologista nos encaminha bastante, algumas alterações, por exemplo, neurológicas, sabe? Então, isso muito depende também do profissional que faz o primeiro atendimento da criança. O acesso ao reumatologista é muito mais difícil que ao pediatra, sem dúvida. Então, talvez seja assim, orientar as mães não quando procurar o reumatologista pediatra. Ok, deu um recado aqui, eu acho que ficou claro, inclusive, né? Mas assim, na dúvida, leva para o pediatra de confiança, leva um pediatra de acesso fácil. Olha, meu filho está sentindo isso, supondo que o pediatra é um bom profissional, né? Ele vai saber procurar e reconhecer os sinais que, opa, isso aqui pode ser uma doença reumática ou não. Tá aqui o relatório, procura o colega lá, né? Para facilitar o encaminhamento. Porque muitas vezes o paciente, se depender da família para procurar o reumatologista, sem passar pelo pediatra, às vezes vai demorar meses para conseguir uma consulta. E às vezes o paciente não tem meses para poder esperar. Então, na dúvida, vai no pediatra mesmo, se for o caso, marca com o reumatologista, mas até chegar, leva no pediatra antes. O pediatra já adianta, se for o caso, já dá aquela filtrada, já adianta algum exame pra gente, pede pro ortopedista olhar, que muitas vezes a gente vai precisar, para chegar com a gente já a coisa andando já, entendeu? Muito bom. Gostaria de agradecer muito a vocês dois por terem participado hoje, por terem trazido o conhecimento de vocês aqui pra gente e para os pais que estão nos acompanhando, certo? Bom, esse foi mais um episódio do Bencast. Compartilhe para as pessoas que podem aproveitar dele. Bencast é um oferecimento de Clínica Pulsos, Grupo Imuno BR.